Nós vamos estar orando. Senhor amado, nós louvamos e exaltamos o Teu nome por esse dia que o Senhor nos concedeu e te agradecemos, ó Pai, por esse momento em que estamos reunidos na Tua presença, Senhor, para estarmos refletindo acerca da Tua palavra. E para isso nós te rogamos, ó Deus, a Tua bênção, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, que a Tua palavra traga edificação para as nossas vidas, que a Tua palavra traga entendimento, ó Deus, para cada um de nós. Que o Teu Espírito possa atuar na palavra e nas nossas vidas e trazer esclarecimento às nossas mentes e aos nossos corações. Abençoa os irmãos que já estão conectados, aqueles que estão chegando, que o Senhor esteja abençoando a cada um e que, através da Tua palavra, Senhor, Tu venhas falar ao nosso coração. Abençoa essa transmissão, que o Senhor nos ajude no sentido de que não haja nenhum problema na transmissão e que nós possamos realizar um trabalho, ó Deus, que o Senhor realize esse trabalho através de nós. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Gleidson e Vânia, graça e paz. A Madalena Oliveira, que Deus abençoe. Tá bom? Na semana passada nós falamos sobre a oração de Daniel pelo povo, capítulo 9, e nós fomos até o versículo 19, tá? E aí ficamos para falar essa semana a respeito do capítulo 20, capítulo 9, os versículos 20 a 27. Então, é aquela profecia das 70 semanas, tá bom? Então, nós vamos estar refletindo um pouco acerca desse texto. Eu vou estar lendo aqui Daniel, capítulo 9. Se você estiver com a sua Bíblia aí, por favor, você pode abrir. Daniel, capítulo 9, dos versículos 20 a 27. Está escrito assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo nome santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Que Deus nos abençoe, tá? Através da palavra. Foi no momento da oração que nós estudamos na semana passada, que Deus falou ao profeta Daniel. O capítulo 9, ele vai falar de uma oração que Daniel fez acerca do seu povo. E até o versículo 19, né, essa oração, uma longa oração, onde ele faz confissão, aquela coisa toda, uma oração maravilhosa. E foi nesse momento da oração que Deus falou ao profeta Daniel através do anjo Gabriel. O anjo tocou em Daniel na hora do sacrifício da tarde. Gabriel disse a Daniel: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Gabriel disse a Daniel que no início da sua oração saiu a ordem para declarar a ele a resposta. Embora o anjo houvesse falado a Daniel acerca da visão que tivera, a do carneiro e do bode, ele ainda se achava confuso, enfraquecido. Então, Daniel, ele, pesquisando no livro do profeta Jeremias, ele descobriu que as assolações que estavam determinadas acerca de Jerusalém era de 70 anos. E ele procurou entender pelos livros sagrados, né? É muito importante que a gente procure ver o que Deus tem falado, os sinais dos tempos através da palavra de Deus. Tá? 70 semanas estão determinadas. Tá? Na oração que ele fizera, Daniel orava pela restauração da cidade de Jerusalém. Está lá no Daniel 9, versículo 20. Mas a resposta de Deus, ela tratou de coisas mais profundas, tá? Não apenas a restauração física, mas a salvação eterna do seu povo. Daniel, ele recebeu várias revelações estupendas e maravilhosas da parte de Deus. Deus abriu as janelas do futuro e começou a revelar a Daniel as coisas que haveriam de acontecer no futuro. E ele recebeu as seguintes revelações: a revelação sobre a pessoa do Messias prometido, está no versículo 25. O Messias é descrito como ungido e como príncipe. Jesus é ungido de Deus, ele é o profeta, o sacerdote e o rei, o cumprimento da lei e dos profetas. Ele também recebeu a revelação sobre a obra do Messias, no versículo 24. O Messias veio para trazer a salvação, ou melhor, a solução definitiva para o problema do pecado. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. A morte de Cristo na cruz, ela, em nosso lugar, em nosso favor, ela nos justifica diante de Deus. A palavra justo quer dizer aquilo que não sobra e não falta. A obra que Cristo fez na cruz, ela foi suficiente, ela foi eficaz. Foi uma obra completa, uma obra total. O sacrifício dele na cruz realmente resolveu o problema do pecado, né?
Através da sua morte, nós somos reconciliados com Deus e declarados justos diante de Deus. Agora temos o perdão dos pecados. O sacrifício de Cristo na cruz, ele satisfez plenamente a justiça divina. Tá? O Messias, ele veio trazer o cumprimento da profecia. No nascimento, vida, morte, ressurreição, governo e segunda vinda de Cristo, as visões e as profecias, elas se cumprem. Tudo o que os profetas apontaram cumpriram-se nele, em Jesus Cristo. Cristo é o fim da lei. Daniel recebe a revelação da rejeição do Messias, no versículo 26. O Messias seria rejeitado, ele seria morto, tá? E ele de fato veio para morrer, tá? Antes de ser o Messias vencedor, ele é o Messias sofredor. Daniel recebe uma clara revelação acerca da destruição da cidade de Jerusalém, no versículo 26 de Daniel 9. Tito Vespasiano cercou a cidade, destruiu o templo e dispersou o povo. Tudo porque o povo rejeitou o Messias. Mas graves consequências também terão aqueles que hoje ainda rejeitam o Messias como Senhor e Salvador. Eles serão banidos para sempre da face do Senhor. O povo de Israel, o povo judeu, sofreu muitas assolações e muitas desolações pelo fato de terem rejeitado o Messias. Daniel recebe a revelação sobre o triunfo do Messias, versículo 27. O pacto de Deus, ele é confirmado, tá? Jesus selou essa aliança com o seu sangue. Lá na Santa Ceia, no capítulo 26 de Mateus, versículo 28, ele diz: este sangue é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então chega o fim dos sacrifícios cerimoniais. Jesus é o fim da lei. Os sacrifícios levíticos, que eram sombras do sacrifício perfeito realizado por Cristo na cruz, ele teve seu fim. Ou seja, no momento em que Jesus estabelece uma nova aliança com o povo, ele está colocando fim em todo aquele cerimonialismo do livro de Levítico e todas aquelas coisas que eram feitas. Por quê? Porque no livro de Levítico vai mostrar que as pessoas pecavam, aí tinham que oferecer um animal, um cordeiro, um animal para representá-las diante de Deus. E o próprio sumo sacerdote tinha que oferecer um sacrifício por ele mesmo, para a expiação dos seus pecados. E uma vez por ano tinha que ser feito isso, fora as pessoas, cada vez que pecavam, elas compareciam perante o sacerdote com uma oferta. Às vezes era uma rolinha, um pombo, um cordeiro, um bode, um cabrito, enfim. Era a substituição. Esse animal, ele iria morrer no lugar do pecador, para que seus pecados fossem perdoados. Mas essas ofertas lá no livro de Hebreus vai dizer que elas eram feitas constantemente. Cada vez que o povo pecava, cada sacrifício era para um tipo de pecado. Mas a pessoa pecando novamente tinha que oferecer um novo sacrifício e tal. Mas todos esses sacrifícios apontavam para Jesus Cristo, que haveria de vir
como a solução definitiva, pondo fim a esses sacrifícios levíticos. Ele morreu, ele foi a vítima, ele foi a oferta, ele morreu e derramou o seu sangue na cruz para pagar o preço da nossa redenção. E com isso ele colocou fim a todos aqueles sacrifícios, todos aqueles cerimoniais do Antigo Testamento, sendo ele mesmo o próprio sacrifício, tá? Então, o livro do profeta Daniel, ele faz referência, como vimos, ao anticristo escatológico, lá em Daniel 7:25, a gente falou sobre isso, e ao anticristo protótipo, Daniel 8, versículo 9, a gente também falou sobre isso. Agora Daniel fala sobre o anticristo como o assolador, e também profetiza sua destruição. Paulo diz que o anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, será morto pela manifestação da vinda de Cristo. Está lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Daniel recebe revelação sobre o tempo do Messias, as 70 semanas. Está em Daniel 9, versículos 24 até o 27. Gabriel fala para Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, versículo 24. Essas 70 semanas estão divididas em 3 períodos de 7. 7 semanas, 62 semanas e depois mais uma semana. Então, 7 semanas mais 62 semanas mais uma semana. Então, são 70 semanas. Então, o primeiro período da semana, 7 anos, compreende o tempo que vai da saída do cativeiro babilônico à restauração de Jerusalém. Vocês sabem que no período de, eu não me lembro se foi Ciro ou se foi Dario, ele mesmo entendeu pela palavra de Deus que ele deveria liberar o povo para que o povo reconstruísse Jerusalém, reconstruísse o templo de Jerusalém. Foi Zorobabel com um grupo de pessoas para Jerusalém para reconstruir o templo que havia sido destruído. Zorobabel foi com um grupo, reconstruiu o templo. O povo antigo que conheceu o templo antigo, eles choraram, porque o templo agora não tinha a magnitude do templo que havia sido construído pelo rei Salomão. Mas o povo mais novo, que não tinha visto o templo antigo, eles ficaram felizes pelo fato do templo ter sido reconstruído. Depois de um tempo, se não me engano, uns 10 anos ou 13 anos, Esdras ele é enviado a Jerusalém para ensinar a lei ao povo. E depois também, mais ou menos 13 ou 14 anos, Neemias, foi enviado para a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Então, a primeira parte dessas 70 semanas, que é 7 semanas mais 62 semanas, são 69 semanas, e depois mais uma semana. Então, nesse primeiro período, ele compreende desde a saída do cativeiro babilônio à reconstrução de Jerusalém. O segundo período, as 62 semanas, descreve o tempo que vai da reconstrução de Jerusalém até Jesus. Nos versículos 26 está escrito: depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. Dentro do entendimento pré-milenista,
entre a 69ª semana e a 70ª semana, há um período parentético. É o chamado, de o período da dispensação da graça, tá? O período da igreja, porque teve 7 semanas, depois 62 semanas e ficou faltando uma semana. Aí há um parênteses na história. Dentro desse parênteses, nós temos o período da igreja, é a dispensação da graça, tá? E essa dispensação da graça, ela começou depois da ascensão de Cristo e do derramamento do Espírito, o surgimento da igreja, e aí vai até o momento em que a igreja será arrebatada. A Bíblia, você pode, para ter uma compreensão melhor, ela está dividida em 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, depois graça e depois o milênio. A lei foi o período mais longo que durou desde Moisés, capítulo 20, quando ali é dado os 10 mandamentos, até o Pentecoste. Foi o período mais longo. A partir desse período começa a 6ª dispensação, que foi a dispensação da graça, é a dispensação da qual nós estamos vivendo no momento. Essa dispensação da graça, ela vai terminar quando a igreja for arrebatada. A igreja será levada. Quando a gente lê aquela mensagem de Jesus lá no capítulo 25, falando sobre as 10 virgens, fala que no momento em que as prudentes, tinha as prudentes e as insensatas não se prepararam, elas saíram para se preparar e para comprar o azeite numa hora em que não devia. Era melhor ter ficado ali com pouco azeite do que ter saído para buscar numa hora imprópria. E nisso o noivo chega, há um grito, à meia-noite ouve-se um grito. Eis o noivo, sair ao seu encontro, e aquelas virgens vão todas ao encontro dele, e aí fechou-se a porta. Essa porta, quando se fecha, é a dispensação da graça, que ela termina com o arrebatamento da igreja, representado por essas virgens, que são, que elas entram para as bodas, tá? Então, amados, após a igreja ser arrebatada, depois que Cristo arrebatar a igreja, é o que nós estamos esperando, terá início a 70ª semana dessa profecia. Será o tempo em que Deus irá tratar com os judeus acerca da sua rejeição ao Messias prometido. A volta de Cristo, ela terá 2 fases distintas. Eu sempre falo isso, mas às vezes as pessoas não conseguem guardar. A volta de Cristo, ela terá 2 fases distintas. Na primeira fase, então, a volta de Cristo, ela terá 2 fases distintas. Como eu falei, na primeira, ele vem até as nuvens e a igreja surge aqui na terra, ou melhor, os mortos em Cristo surgem aqui na terra, todos aqueles que morreram salvos em Cristo Jesus serão ressuscitados, os vivos que estiverem na época, que são crentes em Cristo Jesus, terão seus corpos transformados à semelhança dos que ressuscitaram e serão todos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Quando a igreja for tirada, aí começa então a 70ª semana de Daniel, é a última semana. A igreja vai ser retirada para que
Deus volte a tratar com o povo de Israel pelo fato deles terem rejeitado o Messias prometido. Então, segundo a visão pré-milenista, que é o pensamento que nós defendemos, o povo congregacional, e tem outras denominações também, após o arrebatamento da igreja, aí começa o período da chamada Grande Tribulação, um período de 7 anos. Dentro desse período estão escritos os acontecimentos do livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, até o versículo 10 do capítulo 19. Todo esse período, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 10 do Apocalipse, todo esse período será coisas que vão ocorrer durante a grande tribulação, tá? Quando chegar no versículo 11 do capítulo 19, Cristo desce do céu com a sua igreja para reinar, tá? Quando ele desce, Satanás é preso. Tem pessoas que dizem que Satanás está preso. Ele não está preso, ele está solto. Satanás ele só será preso no momento em que Cristo descer com a sua igreja. Ele vai enviar um anjo com uma corrente, Satanás será acorrentado, será preso. A besta, que é o anticristo, e o falso profeta, o antiespírito, serão lançados no inferno, tá? Satanás preso, aí Jesus julga as nações e aí inaugura o milênio. Serão 1000 anos de paz e de justiça, onde Cristo reinará aqui na terra. Esse reino será literal e terrestre. O milênio será literal e terrestre. Cristo estará reinando durante 1000 anos com a sua igreja. Quem deveria sentar com Cristo no trono era Israel, mas pela sua rejeição, quem vai sentar com Cristo no trono é o Israel espiritual, é a igreja de Deus, formada de judeus e de gentios crentes. Então nós vamos reinar com ele, nós vamos participar do julgamento das nações, as nações serão julgadas, ele inaugurará o milênio e nós passaremos por 1000 anos de paz e de justiça, porque Satanás está preso. Haverá paz em todo o mundo. O mundo continuará tendo seus sistemas de governo presidencialistas, monárquicos, enfim, seja o que for, mas Cristo será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós estaremos reinando com Ele, tá? E aí, amados, esse milênio, quando ele estiver terminando, quando estiver completando esses 1000 anos, tá? Satanás então será solto da sua prisão. E ele vai reunir um grupo de nações, Gog, Magog, Meseque, Tubal. Esses povos, os descendentes desses povos, são os armênios, os russos e várias nações daquela região ali. Satanás vai reunir, né, algumas nações e vai tentar combater Cristo e a sua igreja. E aí o Senhor Jesus vai destruir essas nações com o fogo da sua boca. Aí Satanás será lançado no inferno, de onde não sairá mais, tá? E com ele todas essas nações que se reuniram a ele contra a sua igreja. Depois disso, haverá a segunda ressurreição, tá? A palavra fala sobre o julgamento do trono branco.
esse julgamento é o momento em que os mortos sem Cristo ressuscitarão e comparecerão perante o juízo final, tá? E ali eles serão julgados e condenados e lançados no inferno. Esse juízo final não haverá absolvição, tá? As pessoas que morreram sem Cristo, elas estão no inferno sem o corpo. No juízo final, eles ressuscitarão para receber o corpo, comparecerão perante o trono de Deus. Ali a sentença será dada. E aí eles vão ouvir, tá? O juízo final é a declaração pública, tá? Do juízo de Deus sobre todos aqueles que em vida rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. E aí então eles serão julgados um a um. A palavra de Deus fala que abriram-se livros e o livro da vida. O livro da vida é aberto juntamente com os livros. Nos livros consta tudo aquilo que as pessoas fizeram durante a sua vida. Mas a base da sua condenação é porque seus nomes não estão inscritos no livro da vida. E aí, por essa razão, eles serão lançados no inferno, tá? E aí depois você vai ver no capítulo 21 do Apocalipse, este céu e essa terra passarão, surgirá um novo céu e uma nova terra, a cidade santa, Nova Jerusalém, que vem da parte de Deus, ela desce, Deus habitará com o seu povo, tá? Nós estaremos para sempre com o Senhor, usufruindo das bem-aventuranças da salvação, enquanto que banidos para longe da presença de Deus estarão os perdidos sofrendo os horrores da condenação. Então, o que nós diríamos, a eternidade, tá? Onde haverão dois extremos. De um lado, no céu, Deus juntamente com o seu povo, e banidos da presença de Deus num lugar muito distante, aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus, sofrendo os horrores da condenação. A palavra de Deus fala que lá aqueles que reinarão com Cristo, a cidade santa não precisará de luz do sol nem da lua, porque Cristo é a própria luz, tá? Enquanto que os que estarão condenados, eles estarão numa imensa escuridão, sofrendo eternamente pelo fato de terem rejeitado a salvação em Cristo Jesus. E aí termina, né? Termina a história, né? A história da Bíblia, ela começa no Gênesis, o livro dos começos. Aí nós temos o Apocalipse, o livro que trata do fim de todas as coisas. E do livro do Êxodo até o do Apocalipse, nós temos o desenrolar da história, tá? A história está caminhando para o seu fim. O pastor Lélio está dando aquele estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, e nós que somos pré-milenistas, tá, e dispensacionalistas, nós cremos que a igreja de Laodiceia é a igreja do nosso tempo, é a igreja morna, é a igreja que não é fria nem quente, é a igreja onde no versículo 20 do capítulo 3 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós vivemos um tempo da igreja. A igreja de Esmirna era uma igreja
materialmente pobre, mas espiritualmente rica. A igreja de Laodiceia é uma igreja materialmente rica, mas espiritualmente pobre, tá? Então, há uma palavra ali, Deus chama a sua igreja ao arrependimento. Então, é preciso que antes que Cristo volte para levar a sua igreja, que o seu povo arrependa-se, tá? Qual era o problema da igreja de Laodiceia? Eis que estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. Era uma igreja que se arrogava de não precisar de nada, porque ela tinha tudo. Mas era uma igreja onde Cristo estava do lado de fora batendo para entrar. É preciso que a gente faça uma avaliação das nossas vidas, que a gente faça uma avaliação dos nossos cultos, que a gente faça uma avaliação da caminhada das igrejas, né, que nós pastoreamos, igrejas às quais nós fazemos parte. É preciso que Cristo seja o centro. Nós estamos vivendo, eu já falei há algum tempo atrás, que nós estamos vivendo uma época em que muitas filosofias estão sendo implementadas no nosso século. O humanismo, onde o homem é o centro de todas as coisas, mas o centro de tudo é o Senhor. Então, é o humanismo, o narcisismo, tá? Narciso vamos dizer assim, é um personagem da mitologia grega, tá? Em que ele olha a sua imagem na água, no rio, ele vê a sua face, ele se apaixona por ele mesmo. Mas ele cai dentro do rio e morre afogado. O narcisismo é quando nós achamos que somos o centro de tudo e que tudo tem que girar em torno de nós. Que nós somos a coisa mais importante desse universo. Nós achamos que tudo tem que girar em torno de nós. O narcisismo é um amor pessoal, um amor egoísta, onde nós queremos ser o centro de tudo. Então nós estamos vivendo o período do narcisismo, o humanismo, tá? O feminismo, tá? E uma série de filosofias que colocam sempre o homem como o centro do universo, o centro de todas as coisas. E a igreja precisa tomar cuidado para ela não entrar por esse caminho. Nós estamos vendo coisas horríveis acontecer no mundo. Nós estamos vendo o mal crescendo assustadoramente. Nós estamos vendo crentes que hoje já não são mais protestantes, eles já não protestam mais contra as coisas erradas desse mundo. Nós estamos vivendo uma época em que os crentes, eles querem estar de braços dados com Cristo e com o mundo. Eles querem o casamento da igreja e do mundo. A igreja, ela é uma oposição ao mundo. Ela está nadando contra a correnteza. O crente não pode aceitar essas coisas que o mundo está abraçando. Coisas que são contrárias à lei de Deus, coisas que são contrárias à palavra de Deus. E por incrível que pareça, há muitos crentes que estão aceitando coisas que não deveriam aceitar. Então, amados, eu tenho dito, e eu até no sermão de domingo passado eu falei, eu posso arrancar a página da Bíblia onde contém coisas que eu não aceite,
mas eu não vou tirar a verdade de Deus, que segundo o profeta Ezequiel, ela seria lançada na nossa mente, no nosso coração. O profeta disse: eis que virá dias em que eu inscreverei as minhas leis na sua mente e no coração. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, de 18 em diante, fala de um Deus irado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O homem erra sabendo que está errado, porque a sua consciência mostra que ele está errado, mas mesmo assim ele continua querendo dar um jeitinho. Então, amados, esse é um grande perigo. A igreja não pode entrar por esse caminho. A igreja tem que fazer oposição a tudo aquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque esse período chamado período pós-moderno, onde tudo está sendo aceito, tá? É a ideologia de gênero, nós temos aí a questão do aborto, nós temos aí uma série de coisas, né, que estão sendo aprovadas, e o crente, há muito crente que está seguindo nessa vertente aí, seguindo nessa direção, achando que é a pós-modernidade, achando que tudo é normal, é aquela filosofia, né? Não tem nada a ver, tem tudo a ver. O que Deus falou, está falado. O que Deus condenou, está condenado. O que Deus disse que é errado, está errado e vai continuar errado. Então, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Está errado, está errado. Nós devemos amar o pecador. Nós devemos amar as pessoas, independente do que elas sejam, do pensamento que elas têm, mas odiar o seu pecado. Nós não devemos odiar as pessoas. Nós devemos amá-la e orar por elas para que Deus as ajude a encontrar a verdade e a sair do erro em que estão se envolvendo. Não devemos odiar as pessoas, nós devemos amá-las, mas não amar o pecado delas, não amar os erros que elas estão cometendo. Então, amados, o nosso tempo está sendo um tempo difícil. Nós estamos no apagar das luzes. A qualquer momento a trombeta soará e a igreja de Cristo será arrebatada. Portanto, Jesus disse: cingidos estejam os vossos lombos e acesas as vossas candeias, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, vamos estar preparados. Que Deus possa... Nós estávamos ouvindo ontem a pregação do nosso irmão pastor Lélio, clamar a Deus por um avivamento. Nós vamos ver lá no livro do profeta Abacuque, ele dizendo: reaviva a tua obra, ó Senhor. Então nós precisamos clamar a Deus por um avivamento da igreja. O avivamento não é movido pela força do homem, não é movido por eu pintar uma igreja de preto, não é movido por eu trocar as coisas da igreja, mudar os horários, inventar isso ou inventar aquilo. Isso não é avivamento. Avivamento, e todos os avivamentos, tanto bíblicos no sentido de estarem registrados na palavra, quanto os avivamentos que aconteceram principalmente na Europa, eles foram o resultado de uma tristeza profunda pelo pecado
e de uma busca profunda da presença de Deus. E Deus começou usando uma pessoa, e através dessa pessoa Deus conquistou várias almas para esse avivamento. Então todos os avivamentos que aconteceram na história, eles começaram com aquele sentimento profundo de pecado, reconhecermos os nossos erros diante de Deus, clamarmos a Ele por misericórdia, é uma volta à palavra, uma volta à oração, e clamando a Deus pelo perdão dos pecados e para que Ele nos ajude, nos libertando de coisas que muitas vezes nós temos abraçado e que não condizem com a vida que nós agora temos em Cristo Jesus. Então, amados, a igreja precisa estar em oração. Nós precisamos buscar mais a palavra. Nós precisamos deixar as falácias. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar acerca disso. São histórias de velhinhas caducas. Nós precisamos voltar à palavra. Tem crente que não lê a palavra, tem crente que não medita na palavra, e muitos pastores não leem a palavra, não meditam na palavra, apenas na hora em que vão pregar. Eles pegam, eles estudaram, conhecem as técnicas e vão e tal, e pregam. Mas é preciso uma vida com Deus, uma vida de santidade. O pecado tenazmente nos assedia, como está escrito lá no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amados, há coisas, o pastor Lélio falou sobre isso ontem. Às vezes nossos pés estão embaraçados, estão amarrados por alguns tipos de pecados que a gente quer caminhar no caminho da salvação, mas carregando algumas coisas condenatórias por Deus. Essas coisas atrapalham a nossa vida espiritual, essas coisas embaraçam os nossos pés. Então, amados, nós estamos vivendo um tempo de clamar. Se nós sabemos que clamar a Deus é sempre tempo para clamar a Deus, mas nunca estivemos vivendo um momento em que há uma necessidade tão grande. Por quê? Porque a dispensação da graça está acabando. A dispensação da graça está no seu final. A qualquer momento, a soará. A igreja será levada. E aí começa a grande tribulação, que é a 70ª semana das 70 semanas de Daniel, ou seja, é a última semana onde Deus vai tratar com os judeus. A igreja vai ser tirada, ela não passará pela grande tribulação. Tribulações existem desde que há mundo e vão continuar acontecendo. Agora mesmo a gente tem vivido esse tempo, um tempo de tribulação, um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, de perdas. Mas isso tudo não se compara com a grande tribulação.
A grande tribulação será um período terrível sobre a face da terra, mas a igreja de Cristo será tirada para ela não passar pela grande tribulação. Então, amados, vamos estar preparados, vamos estar orando, viver uma vida de constante oração, uma vida de meditação na palavra. Vamos rejeitar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não vamos ficar com essa ideia aí, mas estamos vivendo a pós-modernidade, tudo é permitido, tudo pode ser feito. Não é assim que funciona com Deus. Então, amados, essa é a palavra que nós queríamos trazer para os irmãos nessa noite. Nós tivemos algumas interrupções por parte da internet que ficou ali caindo toda hora. Eu quase até interrompi o estudo. Mas se os irmãos perderam alguma coisa e quiserem um esclarecimento maior, é só mandarem lá para o nosso e-mail prtudoazul@bol.com.br, tá? Aí na semana que vem a gente fala novamente sobre essa profecia das 70 semanas. Se os irmãos entenderam tudo, a gente vai então na semana que vem falar sobre o capítulo 10, que fala da visão de Daniel no Rio Tigre, tá bom? Se vocês não entenderam, se as interrupções que houveram prejudicaram a compreensão, vocês mandem para o meu e-mail ou o meu WhatsApp, tá? E eu estarei, então, na semana que vem, revendo esse capítulo, tá bom, amados? Vamos estar orando. Senhor amado, recebe a nossa gratidão, ó Pai, por esse momento e por esse privilégio de podermos estar estudando a Tua Palavra. Te agradecemos porque a Tua Palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Te agradecemos porque a Tua Palavra ela revela para nós o passado, o presente e o futuro. Te agradecemos, ó Deus, porque através da Tua Palavra Tu tens mostrado a história seguindo o seu curso e como o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, quando aqui no mundo esteve, Ele disse que não passaria nem um i ou um tio da lei sem que tudo se cumprisse. Então, Senhor amado, nós temos observado e cada um de nós, como Teus servos, devemos estar olhando para a história e olhando para a palavra, para estarmos vendo o cumprimento da palavra, o cumprimento das Tuas promessas acontecendo paulatinamente. E que nós não percamos a esperança de que o Senhor prometeu que há de vir para buscar a Tua igreja. E que nós possamos estar firmados nas Tuas promessas e a cada dia estarmos santificando as nossas vidas, lendo mais a Tua Palavra, meditando na Palavra e vivermos uma vida digna do Evangelho que nós recebemos. Senhor amado, o mundo está totalmente seguindo o seu curso natural, contrário à Tua vontade. Embora saibamos que o Senhor não perdeu o controle do mundo. O mundo segue esse rumo porque escolheu esse rumo. Mas no meio do mundo há um povo, como está escrito lá no livro de Esther, porque no nosso meio há um povo cujas leis são diferentes das dos demais povos. No meio desse mundo corrompido, no meio desse mundo tão cheio de coisas horríveis, a Tua igreja está plantada para ser sal e luz, para ser
uma candeia acesa para brilhar em lugar tenebroso. Nós temos que estar nadando contra a correnteza. Não podemos aceitar nem abraçar as filosofias desse mundo. Devemos amar o pecador, pregar a palavra e orar para que ele se converta, para que ele se arrependa dos seus pecados. Receba Jesus como Senhor e Salvador e deixe que Jesus transforme a sua vida. E que a tua igreja, Senhor, ela possa estar se preparando, ó Pai, para que naquele dia que o Senhor vier buscar a tua igreja, o Senhor possa encontrar a tua igreja pronta para ser arrebatada. Ó Deus amado, perdoa os nossos pecados em pensamentos, palavras e obras. E nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida digna do nome que nós professamos, que é o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração. Visita os enfermos do corpo e os enfermos da alma. Visita o Orlando, ó Deus, que está hospitalizado, curando ele, curando a sua esposa. Abençoa o diácono Arthur, Senhor, para que ele possa voltar a enxergar plenamente. E visita todos aqueles que se acham enfermos do corpo. E quanto aos que estão enfermos da alma, que o Senhor esteja, ó Deus, curando essa enfermidade da alma. Porque a enfermidade física, ela é uma coisa normal e nós podemos ser curados dela, mas a enfermidade da alma, ela é uma doença que pode levar à condenação eterna. Ó Deus amado, perdoa as nossas fraquezas, nos ajuda a andarmos numa vida de retidão diante de Ti e dos homens. Nós assim te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Irmãos, eu quero agradecer a presença de todos. Um beijão para vocês, um abraço. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês e sobre cada um dos seus familiares, tá bom? Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz. Eu fui. Essa hora é uma hora difícil, né? Uma hora que eu não gosto, porque eu tenho que ir. Eu vou, mas ficando aqui em casa, tá? Mas a gente se vê novamente. Um beijão do PR Tudo Azul para todos vocês, tá? Obrigado e um abraço a todos.